Chip cerebral acaba de ser implantado em humanos e ele literalmente é capaz de ler os pensamentos. Robô autoconsciente foi criado pela primeira vez. Suíça vai começar a construir uma rede subterrânea para entrega autônoma de mercadorias. Regeneração de membros do corpo humano poderá ser realidade no futuro. Tempestade magnética vinda diretamente do Sol pode chegar à Terra ainda esta semana. China anuncia que carne de laboratório está pronta para produção em massa. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Uma equipe de cientistas da Universidade de Colômbia desenvolveu o que eles afirmam ser o primeiro robô a ter um senso demonstrativo de si mesmo, especificamente a capacidade de construir um modelo de seu próprio corpo inteiramente do zero, sem qualquer treinamento prévio. Os pesquisadores explicam que os modelos computacionais internos de corpos físicos são fundamentais para as capacidades de robôs e animais planejarem e controlarem suas ações. Esses automodelos permitem que os robôs considerem os resultados de múltiplas ações futuras possíveis sem mesmo experimentá-las na realidade física. Normalmente, porém, disseram eles que os modelos precisam ser construídos à mão antes da implantação do robô. Embora os modelos cinemáticos dianteiros possam ser gerados automaticamente, eles fornecem apenas uma visão geral limitada do robô, e é por isso que a equipe optou por uma abordagem diferente, usando um automodelo orientado por consulta construído do zero pelo próprio robô. Rod Limpson, professor de engenharia mecânica e diretor do laboratório da universidade, revelou que eles estavam bem curiosos para ver como o robô se imaginava. E para provar que o robô possuía de fato um senso de si mesmo, a equipe se voltou para abrir aquela caixa preta com uma gama de técnicas de visualização. O professor disse que era uma espécie de nuvem suavemente cintilante que parecia engolir o corpo tridimensional do robô. E à medida que o robô se movia, a nuvem cintilante seguia-o suavemente. Envolvidos no projeto disseram que nós humanos claramente temos uma noção de si mesmo. Feche os olhos e tente imaginar como o seu próprio corpo se moveria se você tomasse alguma decisão, como esticar os braços para frente ou dar um passo para trás, por exemplo. Em algum lugar dentro do nosso cérebro, temos uma noção de si mesmo, um automodelo que nos informa qual nosso entorno imediato nós ocupamos e como esse volume muda à medida que nós nos movemos. Segundo eles, este pode ser o primeiro passo no caminho para conceder aos futuros robôs a verdadeira autoconsciência. E o automodelo é trivial comparado aos humanos, sim, é claro, eles admitem isso. Mas eles concluem dizendo que tudo começa em algum lugar, e eles têm que ir devagar e com cuidado para que eles possam colher os benefícios, minimizando os riscos. A inteligência artificial está revolucionando diversas áreas da sociedade e no mercado financeiro não está sendo diferente. Conheça o Gadian, a plataforma revolucionária do mercado brasileiro que usa inteligência artificial. Se você é do tipo de pessoa que deseja investir o seu dinheiro para ter segurança financeira em um futuro breve, mas não sabe por onde começar ou até mesmo qual a proporção ideal da sua carteira de investimentos, o Gadian é uma solução pensada e projetada por programadores para você conseguir investir e tomar boas decisões com a ajuda da inteligência artificial. E o melhor, faz isso com poucos cliques. A plataforma é controlada por inteligência artificial e é programada para balancear a carteira de investimentos conforme o sentimento de mercado, avaliar todos os sinais da bolsa de valores e reconhecer os melhores papéis de entrada. Você vai investir o seu patrimônio usando as informações que a inteligência artificial gera. Saiba mais informações e como adquirir essa plataforma acessando o primeiro link na descrição. Após vários anos de pesquisa, a Suíça finalmente está pronta para construir uma rede de túneis subterrâneos de carga, através dos quais veículos autônomos entregarão mercadorias entre cidades e centros logísticos em todo o país. No dia 1º de agosto, o projeto finalmente começará. Anteriormente, o conceito previa a criação de uma rede de túneis de carga subterrâneos no valor de 3,4 bilhões de dólares. Tudo isso para movimentação automatizada de mercadorias a velocidades de até 30 km por hora.
Presumiu-se que isso ajudaria a descongestionar estradas terrestres cheias de transporte de cargas e passageiros. Há 6 anos, o projeto, como muitos conceitos antes dele, não era esperado para ir além da fase conceitual, mas em dezembro passado, o parlamento suíço aprovou a base legal para sua implementação. O sistema funcionará no mesmo princípio que os mecanismos de transporte automatizados. Veículos não tripulados serão capazes de pegar carga em rampas especiais e entregá-los para outras rampas dentro da rede de túneis 24 horas por dia. Os veículos com rodas funcionarão a uma velocidade constante de cerca de 30 km por hora e as mercadorias serão transportadas em pallets ou em containers especiais. Devido à compatibilidade com containers refrigerados, é possível entregar cargas refrigeradas ou congeladas. Vale ressaltar que monotrilhos também serão montados nos tetos dos túneis, e isso vai facilitar a entrega expressa de cargas bem menores. Graças a esse novo sistema, pela primeira vez, será econômico transportar pequenas encomendas, incluindo pallets individuais, e a necessidade de construir grandes terminais de armazém será eliminada, porque as mercadorias serão entregues rapidamente sob demanda. Ao mesmo tempo, os túneis de carga podem ser feitos muito menores do que o sistema de transporte projetado para transportar passageiros. Isso porque, para sistemas de carga autônomo, conforto e, em certa medida, segurança das viagens não importam tanto. O projeto será totalmente implementado por meio de investimento privado, mas o preço planejado há 6 anos atrás aumentou significativamente. Se antes esperava-se gastar pouco mais de 3 bilhões de dólares, agora é estimado um custo de 30 a 35 bilhões. O comprimento da rede será de 500 quilômetros. A primeira seção terá 70 quilômetros com 10 hubs. Ela é projetada para ligar Zurique ao centro logístico. Vai custar 3 bilhões. Após a implementação completa do projeto, o número de caminhões pesados nas estradas da Suíça deve ser reduzido em 40%. Pesquisadores da Texas A&M estão reescrevendo as regras sobre o que é necessário para os mamíferos recrescerem as partes perdidas do corpo. E isso pode trazer a regeneração dos membros humanos um passo mais perto da realidade. Se uma estrela do mar perde um braço, ela pode regenerar uma substituição. O mesmo para muitos lagartos e suas caudas. Os ratos podem muitas vezes recrescer as pontas de suas patas, mas os humanos adultos só podem crescer a pele, a maioria de seu fígado e não muito mais do que isso. Se você perder um braço ou mesmo um dedo, um novo não vai brotar em seu lugar. Mas com tecnologia e ciência, isso pode se tornar possível no futuro. Pesquisadores estão estudando regeneradores como a estrela do mar e a salamandra já por 2 séculos, procurando pistas de como podemos ser capazes de estimular a regeneração de membros humanos. Com base nessa pesquisa, os cientistas acreditavam que o mamífero não poderia regenerar uma parte do corpo a menos que 2 coisas estivessem presentes na área onde cresceria o novo membro: nervos e moléculas chamadas fatores de crescimento. Pesquisadores do laboratório da Texas A&M publicaram recentemente 2 artigos que estão mudando essas regras. Um dos artigos constatou que há outro elemento crítico para a regeneração dos membros. Acontece que os camundongos perderão a sua capacidade de regeneração se não puderem andar sobre o membro afetado, sugerindo que a pressão física e o uso desempenham um papel crucial na regeneração de mamíferos. Descobriu-se que, quando os membros estavam suspensos, mesmo que eles ainda tivessem muitos nervos e pudessem se mover, eles não podiam realmente colocar pressão em seus membros para que a regeneração acontecesse. Mas quando a carga voltou, houve semanas de atraso, mas então eles começaram a se regenerar novamente. Já o segundo artigo constatou que um dos outros elementos supostamente essenciais para a regeneração não era necessário, afinal. Os ratos ainda podiam se regenerar mesmo se não tivessem os seus nervos no local afetado. O processo foi apenas um pouco mais lento. Isso sugere que os nervos não são realmente essenciais para a regeneração de mamíferos. O que esses 2 estudos mostraram contraria o dogma de 2 séculos de idade que você precisa de nervos para se regenerar. Em mamíferos, na verdade, é preciso a carga mecânica, não os nervos. Esses 2 novos estudos não vão tornar possível a regeneração de membros humanos de uma hora para outra, mas eles estão reescrevendo o livro de regras para a regeneração. Agora que sabem o que é e o que não é necessário para a regeneração em mamífero, segundo os cientistas, eles estão um passo mais perto do que antes de dominar esse processo de regeneração.
Uma nuvem de partículas carregadas está lentamente se aproximando da Terra e, caso faça contato com o nosso planeta, pode acarretar uma tempestade magnética. Isso de acordo com estimativas meteorológicas feitas, que antecipa uma possível chegada ainda nesta semana. Uma tempestade do tipo ocorre quando o campo magnético da Terra interage com partículas sobrecarregadas vindas dos ventos solares. Elas ocorrem com uma certa frequência, mas normalmente são fracas e não rendem nenhum aviso. Entretanto, caso elas sejam mais fortes que a média, ocasiões do tipo podem acarretar problemas em equipamentos eletrônicos e até interromper serviços de comunicação que dependem dos satélites. Especialistas classificam uma tempestade magnética em diversos graus. Tudo indica que o evento desta semana pertence à classe G1, o tipo mais leve que existe e, consequentemente, não deve trazer nenhuma dificuldade aos nossos sistemas. Tempestades do tipo até podem afetar recursos minoritários, mas seu principal efeito é um aumento no show de luzes no céu, conhecido como aurora. De acordo com especialistas, a nuvem de partículas é proveniente de uma ejeção de massa coronal de menor escala, que foi despejada pelo Sol dia 15 de julho. A interação com a Terra, se ela vier a ocorrer, está prevista para esta semana. De qualquer forma, as autoridades competentes não emitiram quaisquer tipo de alerta ou aviso de resguardo. Então, é pouco provável que essa tempestade faça alguma diferença em sistemas importantes, que normalmente contam com backups para eventuais quedas. Em agosto do ano de 2020, Elon Musk apresentou uma das suas mais audaciosas apostas no mundo da tecnologia, a Neuralink, uma sociedade comercial neurotecnológica cofundada por ele em parceria com outros 8 empresários. Eles projetaram um chip para ser implantado em cérebros humanos e servir como interface com máquinas. A intenção era colocar esses planos em prática neste ano e ser a primeira empresa a fazer isso nos Estados Unidos. No entanto, suas expectativas foram frustradas quando a FDA emitiu uma autorização para outra empresa largar na frente. No início deste mês, segundo o site Bloomberg, um paciente de um hospital em Nova York com esclerose lateral amiotrófica recebeu um implante de interface com computador. Ele foi instalado em um vaso sanguíneo do cérebro do paciente. Projetado pela startup norte-americana Synchron, o dispositivo de menos de 4 centímetros chamado Stentrond usa um total de 16 eletrodos para monitorar a atividade cerebral e registrar o disparo de neurônios enquanto a pessoa pensa. Ele é capaz de decifrar os sinais emitidos pelos neurônios, amplificá-los e enviá-los via Bluetooth para um computador ou um smartphone. Dessa forma, o Stentrond traduz os pensamentos da pessoa, permitindo que ela recupere as capacidades perdidas pela doença. No caso do paciente norte-americano que recebeu esse chip, ele já não consegue mais falar e nem se mover. Tanto os médicos quanto os pesquisadores da Synchron acreditam que o procedimento será capaz de reverter o quadro de alguma maneira, permitindo que ele se comunique por e-mail e mensagens de texto, por exemplo. E isso apenas usando o seu pensamento. Ou seja, o dispositivo é capaz de literalmente ler a mente das pessoas. Esse foi o primeiro caso nos Estados Unidos, mas na Austrália a empresa já havia realizado o feito em 4 pessoas. E os resultados por lá foram tão bem sucedidos que elas foram capazes até mesmo de fazer compras online. A Synchron parece realmente ser uma pedra no sapato de Elon Musk. Isso porque a startup não é apenas uma concorrente direta, mas ela também recebeu investimentos de ninguém menos do que o ex-presidente da Neuralink, Max Odak, que deixou a empresa que ajudou a fundar após desentendimentos com Elon Musk. De acordo com o site Insider, os implantes da Synchron e da Neuralink têm aplicações imediatas semelhantes. Ambos são projetados para traduzir pensamentos humanos em comandos de computador, e eles vão poder ajudar os pacientes com doenças neurológicas como Parkinson ou ELA. No entanto, os objetivos de Elon Musk para a Neuralink parecem ser um pouco mais ambiciosos. Ele já alegou que a interface cérebro-máquina da sua empresa poderia dar às pessoas poderes telepáticos e tornar os humanos simbióticos com inteligência artificial, e até mesmo fazer o download da consciência em um futuro. Agora, nos resta esperar para ver se o excêntrico bilionário vai acelerar os seus planos, agora que a empresa concorrente abriu essa enorme vantagem sobre a Neuralink, e ao mesmo tempo torcer para que essas inovações tecnológicas tragam benefícios eficazes às pessoas que precisam.
A colaboração de pesquisa entre duas instituições na China resultou no desenvolvimento de almôndegas de porco cultivadas em laboratório. Estas têm mais proteínas e menos gordura em comparação com as feitas de carne convencional. Estas são informações do South China Morning Post. A carne cultivada em laboratório é considerada uma alternativa viável para o fornecimento de carne animal de uma forma muito mais sustentável. Estimativas sugerem que a colheita de carne em laboratório requer muito menos terra em comparação e pode ajudar muito na redução das emissões de efeito estufa associadas à criação de animal tradicional. Em Singapura, os primeiros produtos de carne cultivadas em laboratório já estão à venda e em breve outros países também terão aprovações semelhantes. Para entregar carne cultivada, os pesquisadores precisam cultivar células adquiridas dos animais em grandes quantidades dentro do laboratório. E muito importante, a carne cultivada precisa se assemelhar à carne real em textura e sabor. Pesquisadores de universidades da China cultivaram células musculares e células de gordura separadamente em laboratórios antes de colocá-las juntas em um molde impresso em 3D. Depois disso, eles usaram uma enzima para poder criar as almôndegas. As células foram cultivadas em um microportador 3D comestível feito de gelatina porosa. O microportador também serve como andaime para a expansão celular, onde os pesquisadores descobriram que a expansão celular ocorreu em um ritmo bem acelerado. Em comparação com estudos anteriores, onde a taxa de expansão foi 10 vezes ao longo de um período de 7 dias, os pesquisadores descobriram que sua microoperadora proporcionou uma expansão de 20 vezes no mesmo período de tempo. Eles também compararam o conteúdo nutricional da sua carne cultivada em laboratório com um clássico prato de almôndegas chinês disponível no mercado. Sua análise mostrou que as almôndegas cultivadas em laboratório continham 70% de proteína, 4% de gordura e 6% de carboidratos e minerais essenciais como zinco, cálcio e ferro. O prato de almôndegas comprado na loja tinha apenas 1/5 do teor de proteína, enquanto o teor de gordura era 3 vezes mais alto, embora contivesse menos caloria. Os métodos implantados pelos pesquisadores também facilitam a fabricação dessas almôndegas em grande escala. Os dois tipos de células usados no processo podem ser cultivados em bioreatores separados em grande escala antes de serem combinados com a enzima especial e em seguida moldados para entregar as almôndegas. Quando comparadas com a carne cultivada em laboratório em forma de bife, que seria mais aceitável em um negócio real, as almôndegas ou salsichas são relativamente muito mais simples de alcançar. Agora que os pesquisadores conseguiram fazer produtos de carne, não apenas bifes, que são mais fáceis de fazer do que os bifes, eles estão trabalhando para começar a produzir para as grandes massas de humanos. A Fusion Flight, fabricante de drones, anunciou um gerador de microturbina de 8 kW e ele pesa menos de 1/10 do que um gerador de gasolina equivalente e é do tamanho de uma caixa de ferramentas sem precisar de rodinhas. O único problema são os níveis épicos de ruído. O gerador de microturbina ARC mede cerca de 52 centímetros e pesa pouco menos de 9 kg. Para ter uma ideia de comparação, uma máquina movida a gasolina com as mesmas capacidades pesa 107 kg e usa um motor de 459 cilindradas. A Fusion Flight diz que o seu gerador é poderoso o suficiente para sustentar uma casa off-grid com luz, e isso é suficiente para o montar como um extensor de alcance para pequenas aeronaves elétricas e drones, e também oferece uma nova maneira de carregar um carro elétrico onde não há opções disponíveis. O gerador de turbina ARC é facilmente empilhável, dessa forma você pode executá-lo em parceria com outros se mais energia for necessário. Isso é claro se você puder lidar com o barulho. A Fusion Flight não dá números para o ruído, nem a JetCat, uma fornecedora líder desse tipo de microturbinas, mas segundo quem esteve presente durante os testes usando um jetpack alimentado por turbinas similares, o barulho dividiu o céu através do porto de Sydney. Um estudo de avaliação de ruído em uma turbina JetCat mais antiga mediu 116,5 decibéis. Isso é mais alto que uma motosserra, uma britadeira ou até mesmo um show de rock and roll típico. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 2 novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!